Galera, o Yami ganhou uma nova transformação insana e conseguiu até controlar o seu modo Berserk, chegando a bater de frente com o clone do Lucius, olha isso. Quer saber como foi o reencontro emocionante de Ichika e Sukehiro, além de todos os detalhes do capítulo 374 de Black Clover? Então vamos nessa. O capítulo começa com o Morgan paladino, surpreso porque o seu irmão estava ali, e Nat mais surpreso ainda por ver que o seu irmão voltou à vida. E Chika, que também tinha chegado ali, percebe que o Sukehiro tinha sido derrotado e chama pelo irmão. Lembrando que a última vez que vimos o capitão dos Black Bulls, ele tinha levado um golpe devastador do Morgan, usando seus dois atributos mágicos. Um dos clones do Lucius, que estava com o Morgan, fala que os membros dos Touros Negros travestidos de anti-magia poderiam representar um problema, mas que ele ia ajudar o seu paladino a derrotar aqueles hereges, como ex-membros dos Servos Cinzentos. Caso você não tenha pegado a referência, tanto a contraparte benigna do Lucius, o Julius Novachrono e o Morgan faziam parte do ex-esquadrão mais forte de Clover, os Servos Cinzentos. Inclusive o Sukehiro também fazia parte do time, então tudo em casa. Nat sente a pressão, pois ele teria que enfrentar sozinho o clone do Lucius e o seu próprio irmão purificado, mas não tem o que fazer, pois a Ichika precisaria prestar socorro ao irmão, e só tinham eles ali. O vice-capitão dos Touros Negros invoca então seus demônios e parte para cima com tudo dos inimigos com a sua zona mágica, território de caça da prisão sombria. Caso você não lembre, essa é uma magia bem legal do Nat, pois com ela ele consegue manipular livremente as sombras ao seu redor, tanto podendo abduzir os inimigos próximos, como ele fez lá no Castelo Sombrio, ou até se locomover rapidamente para surpreender os oponentes, que aliás, é um poder que eu sempre quis que o Shikamaru usasse lá em Naruto. O vice-capitão fala que vai manter os inimigos ocupados, e pede para que a Ichika vá ver como seu capitão está. Vale destacar que o Nat também recebeu a antimagia do Asta, lá na Floresta das Bruxas, então ele consegue pelo menos segurar esses dois por algum tempo, até que os reforços cheguem. Yami, que estava mais pra lá do que pra cá, começa a aceitar que aquele era seu fim, pois ele já estava até mesmo enxergando a sua irmã na frente dele, algo que seria impossível de acontecer naquele momento, pelo menos para ele. Só que depois disso, o Yami percebe que aquilo não era uma alucinação, pois ele conseguia sentir também o ki da sua irmã. Ele então pergunta o que ela estava fazendo ali, no reino de Clover, e Chika explica rapidamente que os Touros Negros trouxeram ela e o Asta da Terra do Sol, através da magia de espaço-tempo. Sukehiro sorri ao saber que o Asta estava vivo, e fala que os seus subordinados até faziam um bom trabalho de vez em quando. Só que aqui, eu fiquei meio confuso, pois o capitão age como se não soubesse o que os Black Bulls faziam lá na Floresta das Bruxas, sendo que o mangá deu a entender que foi o próprio Yami que mandou eles pra lá nessa missão. Deve ser bem legal mesmo fazer parte dos Touros Negros, porque você com certeza pode avançar na linha de frente para lutar sozinho, porque pode ter certeza que vai ter algum reforço do esquadrão chegando no momento em que você mais precisar. E Chika se desculpa com o irmão, falando que seu pai tinha enlouquecido, que Yami não tinha massacrado seu clã como ela achava. Na verdade, ela que fez isso, e seu irmão tomou a culpa para si, carregando esse fardo esse tempo todo, tudo para protegê-la. Essa relação desses dois me lembra muito a relação de amor e ódio entre Itachi e Sasuke, lá de Naruto. Inclusive o momento em que eles se encontram durante a guerra na floresta, se unindo para derrotarem o Kabuto, me lembra muito o encontro desses dois aqui. E Chika jura de pé junto que não sabia de nada e pede perdão ao irmão novamente, por ter obrigado ele, mesmo que indiretamente, a deixar sua terra natal como um renegado. E Yami fala que pediu a ajuda de Ryu, que faz todo sentido, pois o Sukehiro jamais conseguiria fugir da Terra do Sol sozinho e sem ajuda. Mas se o Shogun sabia de tudo desde o começo, por que ele só foi contar a verdade pra Ichika quando o Asta aterrissou no continente? Esse aqui não é o mesmo caso da Noelle e Nozel, que não podiam contar a verdade sobre Medícula devido à maldição colocada na mãe dos dois. A resposta para isso pode estar no poder ocular de Ryu, o Tengetsu, que permite que ele veja tudo aquilo que está oculto, incluindo alguns acontecimentos do futuro. Sabendo que o Lucius travaria uma guerra contra o mundo inteiro, o Shogun pode ter previsto que o melhor momento para contar a verdade para sua protegida seria esse, já que a vinda do Asta forçaria ela a receber a missão de acompanhá-lo até Clover, reencontrando assim o seu irmão e resolvendo finalmente esse conflito. Só lembrando que tudo isso começou depois que os irmãos foram forçados a tomarem a pílula secreta da família, que traz à tona o seu modo Berserk, e Chika perdeu o controle, dando cabo da família inteira e poupando o irmão, que no desespero assumiu a culpa por tudo, deixando o pai logo em seguida, para proteger sua irmãzinha. Na página seguinte, passamos a acompanhar um flashback onde o Sukehiro se despede do Ryu, falando para que ele não se preocupe, pois ele iria ficar extremamente forte e também acharia um jeito de viver a vida que sempre quis, mesmo que não estivesse do lado da irmã. E Yami fala que quando o Ryu finalmente se tornar um Shogun, ele voltaria para uma visita, e Ryu garante que eles estariam esperando por ele, tanto o Shogun quanto a sua irmã Ichika. Ou seja, só pela fala do Ryu aqui, podemos concluir que ele tinha sim previsto que o Sukehiro desembarcaria de novo na Terra do Sol. E como isso não aconteceu ainda, isso só pode significar que vai acontecer logo depois que o Asta e o Yuno venceriam o Lucius. Será que só nessa frase boba o Shogun já tinha previsto a derrota do Lucius, mas não quis falar nada pra ninguém, pra não dar zica pro Asta? Bem interessante essa parte. Voltando ao presente, o Yami agradece o Ryu, porque aparentemente ele parece ter cuidado bem da Ichika, que virou uma verdadeira moissola, tendo criado ela forte e saudável. Só espero que ele não fique sabendo também do que aconteceu na casa de banho, e ninguém fale pra ele o que o Asta viu por lá, porque é perigoso até acontecer uma tragédia. Ichika pega uma pílula que ela trouxe consigo da Terra do Sol, e dá ao
seu irmão, falando que aquela era a mesma pílula que tinha feito ela perder o controle da outra vez. Yami se pergunta por que o Ryu tinha permitido que sua irmã andasse com aquilo, mas logo em seguida ele entende que significava que o Shogun sabia que o seu corpo aguentaria a transformação dessa vez, por estar muito mais forte. Sukehiro toma a pílula e imediatamente perde os sentidos. Em seu subconsciente, ele começa a lembrar do dia em que seu pai fez ele tomar a pílula, mas logo ele chega na conclusão que nem mesmo seu pai, o cabeça do clã, sabia como essas pílulas da alma demoníaca funcionavam. Elas não traziam à tona o modo berserk de quem as ingeria, elas apenas liberavam temporariamente os limitadores da pessoa, aumentando significativamente o poder do usuário. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando Rock Lee libera os portões lá em Naruto, só que naquela época nenhum membro do clã Yami era capaz de controlar esse poder massivo, mas agora existe um cara que consegue fazer isso, o Capitão dos Touros Negros. Com mais essa cena, fica claro que o Ryu sabia de tudo que ia acontecer, senão ele jamais arriscaria a vida de seu amigo, assim como da sua protegida, mandando essa pílula pra ele. Outro detalhe interessante é que a Ichika viveu a vida toda, depois do massacre do seu clã, treinando para se tornar mais forte, e muito provavelmente ela usaria essa mesma pílula para dar cabo do seu irmão, completando assim a sua vingança. Só que a verdade revelada pelo Shogun acabou desarmando a espada Shin completamente, fazendo o Yami comer a pílula e não ela, que provavelmente perderia o controle e acabaria com todos ao seu redor. De repente, uma aura negra assustadora começa a emanar de Sukehiro, e ele finalmente abre o olho, passando uma vibe que já entrou no estado de descontrole total. Ichika percebe que a mana do irmão estava aumentando de forma explosiva, enquanto presencia as feridas dele se fechando quase que instantaneamente. Só que enquanto isso, o Nachi não consegue dar conta dos inimigos, e acaba dando brecha para que o clone do Lucius rompa seu domínio das sombras, lançando um taijutsu das pernas contra Yami e Ichika, que estavam indefesos no chão. Ichika percebe a ação e se esquiva com o irmão por muito pouco, o que mostra sua sagacidade, mas o Lucius diminui a distância para finalizar os dois de vez. Porém, em pleno ar, Sukehiro volta a si, colocando a mão na cabeça da irmã e falando que naquela época tudo que ele podia carregar era a culpa, mas agora ele poderia carregar ela nos braços e proteger Ichika de tudo e todos. E aí que o Capitão dos Touros Negros fatia o clone do Lucius de uma ponta a outra, com a sua magia de corte negro. Que cena, meus amigos, e que presença! Finalmente tivemos um upgrade merecido para o Yami, que estava sendo deixado de lado em comparação com outros personagens da mesma geração, como a Meryl Leona e o Fuego Leon. E eu gostei muito que a solução disso veio de algo interessante que já estava presente dentro do clã Yami, e não do Asta, que está distribuindo sua anti-magia como se ela fosse doce em dia de Halloween. Outro ponto interessante é que apesar do upgrade do Sukehiro não ter vindo do Asta, que possui poderes demoníacos, ainda assim, o capitão fez uso aqui de poderes vindos de algum contrato que o seu clã fez com algum demônio. Mas como já estamos na reta final do mangá, eu duvido que isso será explicado aqui, ainda mais por estarmos no meio da guerra final. O capítulo termina com a Ichika chamando o Yami de irmãozão, enquanto faz uma cara de surpresa por ele ter conseguido controlar aquele modo Berserk, o que me lembrou muito o Kafka controlando os poderes insanos do Kaiju número 8. A pergunta que fica é, será que esse clone do Lucius foi derrotado mesmo, só com esse corte? Porque não faz sentido o Capitão dos Touros Negros passar por todo esse perrengue para se transformar e ficar sem inimigo para lutar depois do primeiro ataque. Claro que ainda tem o Morgan como oponente ali nos céus, e eu acredito que o Sukehiro vai se ajudar nessa luta, mas eu diria que esse é um problema bem mais para o Nachi resolver que qualquer outro personagem. Quanto ao nível de poder desse Yami com essa transformação, já podemos colocar ele no mesmo patamar de Meryl Leona, quem sabe até no mesmo nível do Yuno, já que ele superou um dos clones do Lucius, embora eu acho que ele não tenha chegado ainda no patamar do líder do Alvorecer Dourado, já que ele é o queridinho do autor. Agora eu quero saber de você, o que acha da nova transformação do Yami? Deixa seu comentário aí embaixo e compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de Black Clover. Agora eu vou te deixar com um vídeo bem bacana, atualizado, onde eu conto quem tem mais chances de casar com o Asta no final da história. Confere aí que tá bem completo. E amanhã tem a análise do capítulo 375. Valeu!